problema é conseguir tirar o plástico. Tcharam! Ai, que tora! É pra ler em um ano só ou 5 anos? Ai, meu dedo! Agora que eu aprendi que dá pra ler 500 páginas em um dia, ninguém me segura! O problema não é seguir esse plano, é seguir esse plano e 5 clubes de livro. No mundo das redes sociais, seja no YouTube, no Instagram, é muito comum no começo do ano as pessoas postarem 12 livros para ler num ano, porque dá mais ou menos um livro por mês e você fica com aquele desafio, aquela meta a ser cumprida no ano. Eu não quis ser diferente e vou trazer aqui para vocês nesse vídeo 12 livros para ler em 2021. A gente já faz a meta sabendo que não vai dar certo. Mas eu vou fazer isso de uma maneira diferente, porque eu não vou dividir um livro para cada mês, porque eu acho que isso tem muito a ver com a nossa vibe, com o nosso humor, o que a gente quer ler naquele momento. Então o que eu fiz? Eu criei 12 categorias, que daí uma categoria por mês, e eu posso mexer nessas categorias da maneira que eu quiser. Eu posso, por exemplo, a última categoria que eu mencionar, colocar agora em janeiro, a que eu falar primeiro, colocar lá para dezembro e assim por diante. E, inclusive, fica aí o convite para você, se você se animar, achar que essas categorias são legais, que isso vai te estimular a ler mais, vamos juntos comigo, porque esse é um dos meus principais objetivos aqui, estimular a leitura, fazer com que todo mundo leia mais, porque esse hábito é incrível, nos permite aí fazer viagens sem sair do lugar. Você vai poder fazer esse desafio da maneira que você quiser. Você pode incluir mais de um livro por categoria, não fazer todas as categorias. Fica a sua decisão. Aqui é mais um norte para você saber o que você poderia ler, ficar uma coisa mais divertida. E pelo menos para mim, quando eu estabeleço metas, isso me dá um gás a mais. Por exemplo, no ano passado, em 2020, eu me desafiei a ler 2 livros por mês. Quaisquer livros. Eu tinha que ler no ano 24 livros. E aí eu fiquei tão empolgada, foi dando tão certo, no final das contas eu acabei o ano de 2020 lendo 32 livros. Inclusive, é o vídeo que eu vou deixar aqui, que foi o vídeo da semana passada, em que eu ranqueei todos os livros que eu li em 2020. Antes de falar do desafio, vou falar rapidinho para vocês que nesse ano de 2021, a minha meta de leitura são 30 livros. Eu li 24 em 2020, eu acho que meta a gente tem que manter ou tentar superar. E aí, como eu li 24, parti desse número para 2021, só que eu quis dar uma incrementadinha, tentar ler 30 livros nesse ano. Quem sabe a gente estabeleceu essa meta e chegar no final do ano não cumpriu. Então vamos conhecer quais foram as categorias que eu inventei para esse desafio Lívia Berce. Primeira categoria que eu estabeleci para esse meu desafio Lívia Berce de 2021 é um nome simples, mas é um desafio grande: calhamaços, que são livros com mais de 500 páginas. Para esse desafio, eu já fui assim com força total e escolhi 2. Um para o primeiro semestre e um para o segundo semestre. No primeiro semestre, eu pretendo ler O Conde de Monte Cristo. Essa daqui vai ser uma experiência assim gigantesca. É um senhor calhamaço. Ele tem 2 volumes e cada volume já é um calhamaço. O primeiro volume tem 712 páginas. Né? Não é fácil, não. O segundo, ele continua a numeração a partir da última página do primeiro e vai até a página 1375. Se eu conseguir terminar, vai ser o maior livro que eu já li na minha vida. Livro terminado. Começar, a gente já começou até um de 1500. Para o segundo semestre, eu quero ler um livro que eu ganhei no ano passado, no meu aniversário em julho, de algumas amigas minhas, a Marília, a Sandra, a Ariane e a Leia, e O Vento Levou, que é aí considerado a maior história de amor do século XX.
Então esse chamariz aqui está me atraindo e estou muito animada para a leitura dessas 951 páginas. Vou parecer um pouquinho louca agora. Porque eu falei que a categoria calhamaço só tinha 2 livros. A segunda categoria que eu vou trazer para vocês é o desafio tirar da zona de conforto. E para isso eu escolhi também um livro nada pequeno. Quem vai me tirar da zona de conforto é It, a Coisa, do Stephen King. Em 2020 eu li o Joyland, vou deixar aí no card para vocês o vídeo em que eu falo dele. E eu amei a experiência de ler um livro do Stephen King. Para me tirar da zona de conforto, já que terror não é um tipo de livro que eu costumo ler, quero conseguir ler este livrinho aqui. Ou seria livrão? Com suas 1101 páginas. Para minha terceira categoria do meu desafio pessoal, eu vou ler um livro premiado. E para essa categoria, eu escolhi um livro que eu ainda não tenho, que eu quero comprar, que se chama Torto Arado. Ele ganhou o Prêmio Jabuti em 2020, que é o prêmio mais importante da literatura brasileira. E aí eu me animei para ler, porque eu não resisto a um livro premiado. A quarta categoria do meu desafio pessoal é ler um livro do meu gênero favorito. No caso, o meu é fantasia. E para essa categoria, eu escolhi ler um chamado Um Estranho Sonhador, da autora Laini Taylor, que é um livro que, para quem viu meu vídeo de unboxing, que eu vou deixar aí nos cards para vocês, é o primeiro livro da continuação que eu comprei, chamada Musa dos Pesadelos. Todo mundo comentando, e como é meu gênero preferido, eu tô aí animadíssima para ler. A quinta categoria desse desafio se chama Lições de Vida. E para essa categoria, eu acho que é interessante a gente ler também livros de não ficção, que eles dão algum tipo de aprendizado pra gente, ou às vezes algum livro técnico da sua área. E para essa categoria, eu escolhi A Coragem de Ser Imperfeito. Eu escolhi ler esse livro por causa desse subtítulo aqui: Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar a ser quem você é. A sexta categoria desse desafio se chama Vou Ler Antes de Ver. Como o próprio nome já indica, é um tipo de livro que ou virou filme ou virou série, e eu quero ler o livro antes de assistir o filme ou a série. E para essa categoria, eu escolhi o livro da Julia Quinn chamado O Duque e Eu, da série Bridgerton, que deu origem à série da Netflix de mesmo nome, que estreou aí no dia 25 de dezembro de 2020. Como eu quero ver a série logo, quero ler o livro logo. Provavelmente, essa categoria vai ser cumprida agora nos primeiros meses do ano. A categoria 7 se chama Procrastinadores. Quem é desse time aí que vai deixando as coisas para depois? Pois bem, para essa categoria eu resolvi trazer aqui para 2021 um livro que eu comecei a ler em 2020, ou que eu disse que eu ia ler em 2020 e eu nem comecei. Como essa categoria permite duas vertentes, eu vou trazer 2 livros. Para a parte comecei e não terminei, temos aqui Os Miseráveis. Esse sim, se eu conseguir terminar em 2021, porque em 2020 não rolou, vai ser o maior livro que eu já li na minha vida, porque ele tem 1509 páginas. Eu comecei a ler em 2020, fui intercalando com outras leituras e ainda não concluí. Mas já está iniciado, tô com uma expectativa que vai dar certo. E para a segunda vertente, que é um livro que eu disse que eu ia ler em 2020, eu nem comecei, é o livro A Seleção, da Kiera Cass. Um livro aí que tem aquele ar adolescente que eu adoro. Tô com uma expectativa alta de que eu vá gostar bastante. E esse livro entrou também para a categoria Procrastinadores. A minha 8ª categoria eu chamei de Nostalgia. Um autor ou uma autora de quem eu já gostava bastante, mas faz muito tempo que eu não leio. Para essa categoria, eu pretendo ler A Morte no Nilo, da Agatha Christie. É uma autora de quem eu gosto bastante e eu nem lembro quando foi a última vez que eu li um livro dela.
A 9ª categoria do meu desafio se chama Vale a Pena Ler de Novo. Temos aí uma categoria de releituras. Sempre é tempo da gente revisitar aqueles livros dos quais a gente gostou tanto, por quais a gente se apaixonou. Para essa categoria, em 2020, eu comecei a reler a saga Harry Potter, parei no 3º livro, então tá na minha meta ler O Cálice de Fogo e os outros também. Mas eu vou começar desse, e esse daqui eu tenho agora a versão ilustrada, eu quero ler nessa daqui. A 10ª categoria se chama Manteiga Derretida. É aquele livro com um tremendo potencial de me fazer chorar. Para essa categoria, eu escolhi o livro 4 Vidas de um Cachorro. Em 2019, eu perdi um Golden Retriever, que foi meu companheiro aí por mais de 11 anos, e até hoje ainda não tive coragem de ler esse livro, porque ele fala dessa questão de um cachorro que se foi e que volta para a mesma família, de várias formas. É um livro narrado pelo ponto de vista do cachorro, então eu tô aí me preparando psicologicamente, mas é um livro que eu quero ler agora em 2021. Para a penúltima categoria, número 11, eu escolhi uma categoria básica que eu acho que é sempre legal a gente incluir nas nossas leituras, que se chama Clássicos da Literatura. Para essa categoria, eu quero ler O Grande Gatsby. Ainda mais nessa versão aqui tão linda da Antofágica, ele tá me chamando mais ainda. E a última categoria, número 12, O Hype é Grande. Aquele livro que quase todo mundo que leu, que eu conheço, costuma falar bem. E eu estou, assim, muito animada para ler. O Sol é para Todos, da Harper Lee. Ele foi eleito pela revista Modern Library como um dos 100 melhores romances de língua inglesa desde 1900. Então, se vamos falar de um livro que é hype, esse livro está sendo comentado há muito tempo. Então, quero muito ler, acho que vai ser uma história impactante para mim. Já está aqui na minha estante há algum tempinho, então nada melhor como usar 2021 para dar uma chance para ele e tirar um pouquinho desse pó. Me conta aqui nos comentários se você gostou das categorias, se você pretende seguir alguma delas e quais são as suas metas literárias para 2021. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, que é muito importante para o YouTube me ajudar aí na divulgação do vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Books are a uniquely portable magic.